Descubra o toque incrível que transformou minha vida em 30 dias. Emocionante e surpreendente. Gabriel sempre sonhou em ser mais do que um simples garçom em Santa Luzia. Com suas mãos ágeis e olhar sonhador, ele se via, desde criança, criando pratos que contassem a história de sua terra. Cada especiaria, cada tempero remetia a memórias da infância, quando sua avó cozinhava no fogão a lenha, e a casa se enchia de aromas que transbordavam amor. No entanto, a pressão de seu pai, Carlos, um mecânico respeitado na cidade, pesava em seus ombros como um fardo. Garoto, a oficina precisa de você. A tradição não pode acabar, dizia seu pai, enquanto Gabriel apenas sonhava em fugir para o mundo da gastronomia. A cidade em si vibrava de alegria, com festas e celebrações que uniam a comunidade. Mas para Gabriel, cada risada, cada brinde na praça parecia um lembrete doloroso de que suas aspirações estavam sendo deixadas de lado. Um garçom sonhador, isso é o que ele era, e o que seu primo, no fundo de sua mente, insistia em lembrá-lo em cada conversa. Você não vai conseguir, Gabriel. Isso é só um hobby, dizia com um sorriso sarcástico. Mas a vida deu uma guinada quando o destino trouxe Rita de volta à cidade. Sua antiga professora de culinária, agora cheia de experiência, lançou a ideia de uma oficina que poderia transformar não só pratos, mas vidas. Os olhos de Gabriel brilharam ao ouvir a proposta, mas uma barreira de medo e insegurança imediatamente se ergueu. E se sua família não apoiasse? E se a comunidade olhasse para ele como aquele que abandonou o legado? No fundo, a coleção de receitas amareladas guardadas com carinho chamou. Com o coração acelerado, ele decidiu se inscrever. As aulas foram uma montanha-russa emocional, repletas de erros e acertos. Ele ria ao experimentar sabores novos, mas sentia a pressão aumentando quando um prato não saia como planejado. É só um garçom sonhador, repetia-se internamente, tentando silenciar as vozes negativas. No entanto, um convite inesperado surgiu, como um raio em céu limpo, uma competição culinária na cidade vizinha com uma oportunidade real de mudar sua vida. E agora ele se via obrigado a escolher, se afastar ainda mais do legado de seu pai ou lutar pelos seus sonhos. Aquela sensação de dúvida era como um peso no peito, mas ele sabia que não poderia voltar atrás. Eric, seu primo, voltou a ressoar em sua mente. Não será fácil, capricha. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito. Com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. No momento em que suas mãos tocavam a massa, seus olhos brilhavam e sua inspiração transbordava. Ele passava noites criando, testando e aperfeiçoando os pratos que refletiam suas memórias e a cultura de Santa Luzia. O dia da competição chegou, e com ele a tensão máxima. Será que o garçom sonhador se tornaria o chefe que sempre desejou ser? A resposta estava prestes a ser revelada, mas, antes disso, ele precisava vencer as sombras do passado e enfrentar aqueles que duvidaram dele. As luzes se apagaram, e o coração de Gabriel disparou, pulsando em um ritmo frenético. O paladar da cidade inteira estava prestes a ser desafiado, e ele sabia que agora era ou nunca. A pergunta pairava no ar. Conseguiria ele romper as correntes da dúvida e alçar voo rumo à realização de seus sonhos? Gabriel respirou fundo, tentando controlar a ansiedade que tomava conta do seu corpo. Os aromas que permeavam a sala do concurso eram uma mistura explosiva de esperança e medo. Ele olhou para os outros competidores, cada um imerso em seus próprios mundos criativos, e sentiu o peso de suas incertezas. Entretanto, uma voz interior gritava mais alto: não era apenas uma competição. Era o momento de sua vida. A contagem regressiva começou. Um dos juízes, um renomado chefe que carrega na bagagem prêmios e reconhecimento, observava cada movimento com a atenção de um falcão. Gabriel lembrou-se das aulas com Rita, das dicas que ela tanto enfatizava sobre colocar o coração em cada prato. Ele fecha os olhos brevemente e transporta-se para a cozinha da avó, onde os mistérios da culinária eram um jogo divertido e amoroso. 5, 4. As mãos de Gabriel se moviam rapidamente, cortando legumes frescos, salteando carnes e equilibrando sabores. Ele não apenas cozinhava, ele contava uma história. As cores vibrantes nas panelas refletiam a alegria de sua terra, e a mistura de especiarias ressoava com suas memórias de infância. Conseguia sentir sua avó ali, como se estivesse ao seu lado, guiando-o. 3. 2.
Ao olhar rapidamente para o prato que montava, uma onda de dúvida o atingiu. Seria bom o suficiente? Ele tentou afastar essa nuvem negra, focando nas dicas de Rita. Seja autêntico, Gabriel. O amor pelo que faz importará mais do que qualquer técnica. Decidido a seguir seu coração, ele finalizou o prato com um toque pessoal, adicionando um pouco de folhas de manjericão que trouxeram um frescor inesperado. Um sino soou, e o tempo acabou. Gabriel se afastou da bancada, sentindo a adrenalina pulsar em suas veias. Ele fitou o prato à sua frente. A combinação de sabores era uma viagem, um toque de doçura, um leve picante e uma explosão de frescor. Ele apenas esperava que os juízes sentissem essa emoção na primeira garfada. Enquanto esperava pelo veredito, o murmurinho da plateia parecia distante. Ele viu seu pai na plateia. Carlos mantinha a mesma expressão séria de sempre, mas havia algo diferente em seu olhar. Uma pitada de orgulho talvez. Não queria se deixar enganar, mas aquela centelha de esperança surgiu. Os juízes se aproximaram, observando seu prato com expressões neutras. O primeiro, um homem de cabelos grisalhos, cortou um pedaço da criação de Gabriel. O tempo parecia desacelerar. Ele levou o garfo à boca e à medida que os segundos passavam, a expectativa crescia como um balão prestes a estourar. Então, a expressão do juiz mudou. Um sorriso se formou em seus lábios e para Gabriel, aquilo foi mais do que uma aprovação, foi uma confirmação de que ele estava no caminho certo. Todos os seus medos e inseguranças começaram a se dissipar, mas ele sabia que ainda não estava acabado. Este prato conta uma história, disse o juiz, sua voz ecoando no ar. Uma história de tradição e inovação. As palavras dele foram como um bálsamo para a alma de Gabriel, mas ainda havia uma última decisão. O que aconteceria a seguir? Enquanto mais juízes provavam e comentavam, a tensão subia como um forno em alta temperatura. Ele sentia seu coração acelerar, dividido entre a alegria de ouvir palavras encorajadoras e o receio de que tudo pudesse desmoronar em instantes. E assim, com emoção à flor da pele, Gabriel se preparou para o desfecho. Uma última pergunta ficou ecoando em sua mente. Conseguiria realmente conquistar seu lugar neste mundo que tanto desejava? A resposta o aguardava, e ele estava pronto para descobrir. O silêncio pairou no ar enquanto os juízes se entreolhavam, e a ansiedade de Gabriel dançava em seus pensamentos como uma sombra. Ele mal conseguia ouvir as palavras que trocavam. Tudo o que sentia era um eco de seu próprio coração batendo forte. As palmas de suas mãos estavam úmidas, e ele se pergunta se estava realmente pronto para o que viria a seguir. Finalmente, a juíza mais jovem, com cabelo curto e olhos avaliativos, se virou para ele. Gabriel, começou ela, sua voz clara e firme. Você trouxe uma interpretação única dos sabores. Mas antes de darmos nossa decisão, queremos saber: o que o inspirou a criar este prato? A emoção quase o sufocou, mas Gabriel respirou fundo. Lembrou-se da avó, das risadas na cozinha, dos cheiros que dançavam no ar. Esse prato é uma homenagem à minha avó. Ela sempre dizia que cozinhar é um ato de amor, e cada ingrediente carrega um pedaço de nossa história. Suas palavras saíram com sinceridade e um toque de melancolia, como se sua avó estivesse ali, sorrindo. Os juízes trocaram olhares, e ele deteve a respiração, esperando sua reação. Ele podia ver a emoção se refletindo nos rostos deles. Além do sabor, você trouxe o sentimento e a conexão com suas raízes, algo que muitas vezes se perde, afirmou o juiz grisalho, apontando pensativamente para o prato. As palavras dele eram música para os ouvidos de Gabriel. Um sorriso involuntário brotou em seu rosto, e naquele momento, ele sentiu que estava mais vivo do que nunca. Poderia um prato realmente levar tanta carga emocional? Para ele, era tudo. Mas muito rapidamente, a tensão retornou. Eles começaram a discutir, e a voz suavemente firme da juíza jovem interrompeu seus pensamentos confusos. Devemos considerar as possíveis dificuldades. Não podemos ignorar que a apresentação estava um pouco simplificada. O coração de Gabriel despencou. Ele sentiu como se um balde de água fria tivesse sido jogado sobre ele. Dúvida voltou a surgir em sua mente, uma incerteza venosa que ameaçava infectar sua confiança já tão frágil. O que aqueles comentários significariam para seu futuro? Entendo, respondeu Gabriel, tentando manter a compostura. Ele não poderia deixar que isso derrubasse. O que importava de verdade eram as emoções que seu prato evocava. E essa era, sem dúvida, uma vitória. Os juízes finalmente gesticularam para um deles interromper a discussão. Então aqui está a questão, começou o juiz grisalho. Estamos muito impressionados com o que você trouxe. Gabriel sentiu o coração acelerar novamente. Foi a primeira vez que ele percebeu que estavam falando com ele e não apenas sobre o seu prato.
Mas queremos saber se você consegue trazer algo a mais nas próximas etapas. Os desafios vão se intensificar e precisamos de estocadas de criatividade e inovação. Um frio percorreu sua espinha. Como assim trazer algo mais? O que eles esperavam? Seria suficiente? A ansiedade quase paralisou sua mente. O que ele pensou que era apenas uma competição agora parecia uma batalha para provar seu valor. Você está pronto para isso? Perguntou o juiz. A pergunta o atingiu como um soco no estômago. Ele não sabia se estava preparado, mas a possibilidade de falhar o motivou a querer gritar um sim para o universo. Afinal, ele tinha uma missão, um sonho que estava buscando. Estou pronto, respondeu Gabriel, suas palavras soando mais fortes do que esperava. O juiz grisalho esboçou um sorriso. Estamos ansiosos para ver sua evolução. E com isso, a tensão deu lugar a um calor suave de esperança. Mas qual seria o próximo desafio? Gabriel olhou para seu prato vazio e se perguntou se estava realmente à altura do que viria a seguir. O teste estava apenas começando, e a estrada seria repleta de surpresas. Ele precisava estar preparado para tudo. Fico com a impressão de que sua jornada mal começou, finalizou a juíza jovem, deixando uma pergunta no ar que Gabriel sabia que precisaria responder. O que viria agora? A luz do estúdio parecia mais quente agora, como se a expectativa no ar estivesse aquecendo o ambiente. Gabriel sentia seu coração pulsar rápido, mas havia uma nova sensação, um fio de adrenalina que o empurrava para a frente. O que será o próximo desafio? Pensava ansiosamente enquanto tentava visualizar ideias. Uma mistura de medo e empolgação pulsava em suas veias. Os juízes se recolocaram em suas cadeiras e começou uma nova rodada de discussões. Ele não conseguia escutar claramente, mas palavras soltas chegavam até ele: inovação, complexidade e cultura. Cada uma delas parecia acender novas faíscas em sua mente. O que seriam os desafios que o esperavam? Se eles queriam mais criatividade, ele não poderia decepcioná-los. Gabriel, a voz da juíza mais experiente, interpelou-o com firmeza. Ele endireitou os ombros. Estamos perto de anunciar o próximo tema, e você precisa entender que isso é uma oportunidade. Uma chance de se destacar ainda mais. Ele assentiu, claramente tocado pela gravidade das palavras dela. Queremos que você elabore um prato que represente a essência de seu lugar de origem, uma junção de tradições, sabores e, claro, um toque pessoal seu. Você tem 48 horas. As palavras dela estavam carregadas de emoção para Gabriel. O lugar de origem. Sua mente automaticamente voou de volta para sua cidade natal, um pequeno vilarejo onde os aromas da comida sempre preencheram o ar, onde as famílias se reuniam em torno da mesa e onde ele começou a entender que cozinhar era, de fato, um ato de amor. Os dias ensolarados entre os pés de goiaba e as noites de risadas ao lado da avó inundaram sua memória. Então, a missão é trazer de volta a alma do lugar que eu amo, murmurou para si mesmo, a ideia fervilhando na mente. Agora ele tinha algo real para se apegar, algo que poderia ressoar profundamente com ele e com o público. Era mais do que apenas pratos. Era sobre contar histórias através de sabores, algo que ele sempre quer fazer desde o começo. A equipe de produção começou a se mover, preparando o espaço para a rodada seguinte. Enquanto isso, Gabriel caminhou para um canto, tentando organizar suas ideias. Ele pegou um caderno e começou a rabiscar ingredientes, combinações, texturas. Mas entre uma linha e outra, os pensamentos se emaranhavam em um turbilhão de emoções e memórias. Como posso fazer com que isso se destaque? Ele pensou, mordendo a caneta. Qual é o meu toque? Lembrou-se das viagens em família, dos produtos frescos do mercado local e do brilho nos olhos de sua avó quando descrevia suas receitas. E se ele trouxesse uma antiga tradição, modernizando-a com um ingrediente contemporâneo? Seria essa a inovação que os juízes buscavam? A ideia começou a tomar forma, mas a ansiedade voltava a apertá-lo. Ele sabia que estava no caminho certo, mas também entendeu que apenas um toque de amor e nostalgia não bastava. Ele precisava ir além, quebrar barreiras e explorar novas combinações. Essa poderia ser a sua chance. Quando as luzes começaram a piscar, ele sentiu que o tempo estava se esgotando. A realidade do que significava aquele desafio começou a pesar em seus ombros. O espaço do estúdio parecia cada vez menor, a pressão aumentando com cada palavra que os juízes trocavam. Gabriel fechou os olhos por um momento, respirando fundo. A imagem de sua avó apareceu em sua mente. Você consegue, meu bem, ela dizia, como se estivesse bem ali ao seu lado. O calor daquela lembrança reacendeu a coragem dentro dele. Ele se levantou, decidido. Não tenho tempo a perder. Se é para impressionar, vou fazer isso com tudo que tenho.
E ao pensar no prato que estava por vir, uma certeza se formava dentro dele. Ele não apenas queria mostrar o que sabia, mas também a conexão profunda que tinha com sua história. Enquanto se preparava para o desafio, uma pergunta ecoava em sua mente. Será que ele estava realmente preparado para trazer de volta à vida as memórias e sabores que moldaram quem ele era? E se o próximo passo fosse mais complicado do que imaginava? A expectativa para descobrir estava moldando sua vontade, mas o tempo para criar estava se esgotando. E assim, com o coração acelerado, ele começou a visualizá-lo na loira mesa de trabalho. Uma coisa era certa, ele estava prestes a se desafiar como nunca antes. Gabriel olhou para o caderno aberto à sua frente, as páginas cheias de rascunhos que pareciam saltar com as ideias que fervilhavam em sua mente. A pressão do tempo o angustiava, mas não havia como voltar atrás. Ele precisava transformar essas recordações em algo tangível, um prato que falasse por si só. Sentiu o cheiro do tempero do passado invadindo suas narinas, como se a memória de cada refeição feita pela sua avó estivesse ali, pedindo para ser eternizada. O estúdio agora pulava de expectativa. Os outros competidores também estavam mergulhados em suas criações, mas Gabriel sentia que o que levava consigo era um peso único, uma herança emocional que o diferenciava. Ele queria trazer à tona a essência do seu vilarejo, os sabores que estavam aninhados em seu coração desde a infância. Para isso precisava de um foco, um ingrediente que unisse tradição e modernidade. Frutas do campo, ervas frescas, sabor de infância. Ele se lembrou do doce de goiaba que sua avó sempre fazia com um toque de limão. Mas como poderia transformar isso em algo inesperado? Isso é que era o verdadeiro desafio, inovar sem descaracterizar. A mistura de frutas e temperos girou em sua cabeça e de repente ele teve uma ideia. Um molho agridoce que poderia acompanhar uma carne, um prato forte, que trazia à tona a força da sua terra. Ainda em meio à tempestade de ideias que disputavam espaço, ele se lembrou de uma frase que sua avó costumava repetir: o sabor tem que abraçar o coração. Gabriel sorriu ao ouvir aquelas palavras em sua mente. Nesse instante, sua determinação se cristalizou. Ele não queria apenas impressionar, mas tocar o coração dos juízes e principalmente do público, fazendo-os sentir um pouco da sua história. O relógio marcava o tempo escasso. Ele começou a anotar rapidamente os ingredientes: carne marinado com especiarias, um purê de batata doce como base, e um molho agridoce ao lado. Tudo com um toque de criatividade, algo que ele sabia que precisaria para arrancar elogios. Lembrou-se das texturas, da combinação de cores que animariam o prato e o tornariam visualmente irresistível. Enquanto se organizava, o tilintar de panelas começou a ecoar ao seu redor e uma energia renovada o puxou para a estação de trabalho. Ele pegou os utensílios que precisaria e começou a cortar os ingredientes com precisão. Cada movimento, um lamir de sentimentos. A faca dançava entre os pedaços de carne e legumes, e a cada corte, uma parte de si parecia se libertar. Porém, no fundo do seu ser, uma nuvem de insegurança começava a se acumular. E se ele não fosse bom o suficiente? E se o sabor não chegasse ao que sua avó fazia? Ele forçou um sorriso para afastar a dúvida e lembrou-se da última vez que cozinhou para sua família. Eles se reuniram e riram, lembranças de tempos felizes. Isso não era apenas um concurso. Era uma homenagem. Enquanto o mundo ao seu redor começava a desvanecer, ele se perdeu em suas memórias, cada lembrança lhe dando um impulso. Os rostos que passavam pela sua mente, os sorrisos que ele amava ver, tudo se entrelaçava com aquilo que ele estava prestes a criar. O amor por sua família, a cultura de seu estado, o espírito acolhedor da sua comunidade. Concentrando-se, ele começou a cozinhar com mais confiança. Cada fragrância dançava no ar, fazendo seu coração pulsar mais rápido, uma dança entre lembranças e criação. Gabriel sabia que não era apenas uma questão de pratos e sabores, era sobre transmitir amor e ligação, algo que definitivamente se perderá em tempos mais apressados. Ele não poderia deixar que isso acontecesse na sua vez. E quando olhou para o relógio novamente, um espanto o atingiu. O tempo estava quase acabando. Ele precisava colocar tudo em prática e finalizar o prato. O cheiro doce e salgado misturou-se em seu coração, lembrando-o do tempo que passará com as pessoas que amava. Com um último olhar para a mesa, ele pensou: será que isso seria suficiente? A dúvida pairou como um espectro, mas Gabriel respirou fundo, decidindo que ainda assim se arriscaria. O que estava em jogo era mais do que uma competição, era sua história. E enquanto ele se preparava para colocar o prato no espaço para ser avaliado, uma nova incerteza surgiu. Estaria realmente pronto para ouvir o que os juízes tinham a dizer? O que aconteceria quando a verdade sobre sua receita fosse revelada?
O tempo corria e a adrenalina pulsava nas veias de Gabriel. Ele olhou ao redor e viu que outros competidores já estavam finalizando os pratos. A pressão aumentava, mas ele não podia se deixar levar pela ansiedade. Lembrou-se das tardes tranquilas na cozinha da avó, quando o ritual de cozinhar era cercado de risos e cheiros maravilhosos. Aquela imagem serena o acalmou momentaneamente e ele se encheu de força. Ligou os olhos à receita que criava. Não era apenas um prato, era uma história de vida, era sua ligação com a avó, era sua identidade. Ele se lançou de cabeça na finalização do prato. A carne marinada estava no ponto, o aroma era irresistível e preenchia o espaço ao seu redor. O purê de batata doce foi cuidadosamente disposto no prato. E por último, com toda a atenção do mundo, ele regou o molho agridoce por cima, formando um arco que tornava tudo ainda mais delicioso à vista. Ele soltou um suspiro, como se naquele momento uma parte do peso que carregava fosse finalmente liberado. Mas, antes que pudesse se sentir confortável, um barulho estrondoso de uma panela caiu ao lado. Um dos concorrentes, claramente nervoso, estava se atrapalhando com seu próprio prato. Gabriel olhou rapidamente e se sentiu comovido. O competidor parecia desesperado, as lágrimas começando a se formar nos olhos. O coração de Gabriel apertou. Ele sabia como era essa batalha interna, a pressão, o medo de falhar. E no impulso, ele se virou e disse: "Ei, calma. Às vezes as coisas não saem como planejamos, mas é assim que aprendemos." O competidor o olhou com surpresa, mas acabou soltando um fraco sorriso, como se aquele pequeno ato de empatia tivesse quebrado o gelo em seu peito apertado. Gabriel se sentiu melhor por ter ajudado alguém. Então, sem se dar conta, ele havia quebrado um pouco a própria ansiedade. O que realmente importava não era vencer, mas a conexão que se cria em momentos como aquele. Finalmente, o sininho que indicava que restavam apenas 5 minutos soou e Gabriel voltou sua atenção para o próprio prato, finalizando os últimos detalhes. Uma folha de manjericão fresca aqui, um toque de gergelim por ali. Quando olhou para o resultado final, um sorriso brotou em seu rosto. Ele sentia que tinha conseguido captar a essência que desejava. O prato não era apenas uma refeição. Era uma transcrição dos bons momentos, do amor, e do desfrutar a vida ao lado da família. Ele se dirigiu ao espaço onde os juízes estavam, o coração batendo forte. Cada passo ecoava como um tambor em sua mente. O olhar atento dos juízes o recebia, e Gabriel percebeu que isso não era apenas uma competição de culinária, era uma apresentação de suas raízes, de quem ele realmente era. Quando chegou à mesa, um dos juízes sorriu e disse: "Por que você escolheu essa combinação? O que ela significa para você?" As palavras o pegaram de surpresa, como se uma corrente forte o puxasse de volta às lembranças. E antes que pudesse pensar em uma resposta ensaiada, ele deixou as palavras fluírem. "Este prato não é só meu. É da minha avó, do meu vilarejo, da minha infância." As emoções começaram a aflorar, suas mãos tremiam levemente. Aquela verdade não podia mais ser contida. "Eu quero que as pessoas sintam a segurança e o amor que um prato caseiro pode trazer. A comida tem a capacidade de unir, de contar histórias." Os juízes trocaram olhares, e Gabriel sentiu que aquele momento era mais forte do que qualquer prêmio. O silêncio se instalou enquanto todos absorviam suas palavras. Mas, de repente, uma frase fez seu coração parar. "E se o sabor não passar a mensagem que você tanto deseja?" O olhar dos juízes era intenso, provocativo. Ele engoliu em seco, uma nova onda de insegurança tomando conta dele. Será que realmente conseguiria transmitir tudo isso com seu prato? E se o amor não fosse suficiente para conquistar? A dúvida se instalou de novo, mas naquele instante, ele decidiu não deixar que isso parasse. O que quer que o aguardasse, ele estava pronto para enfrentar. O que será que os juízes iam dizer? Essa ousa pergunta que martelava em sua mente agora. O silêncio na sala parecia eterno. Gabriel olhou para os juízes, notando o sorriso se desvanecerem em expressões pensativas. O cheiro do seu prato ainda pairava no ar, mas a incerteza tomou conta dele. Ele queria acreditar que havia colocado toda a sua história naquele prato, mas e se o sabor não transmitisse o que sentia? A ideia de ficar aqui era uma sombra pesada em seu peito. Um dos juízes, uma mulher de cabelos grisalhos e olhos profundos, começou a experimentar o prato. Gabriel sentiu seu coração acelerar em compasso com cada garfada que ela dava. As outras juradas observavam atentamente, mas, em sua mente, tudo o que conseguia ouvir era o som de seus próprios pensamentos se agitando como um redemoinho. Uma juíza começou a falar, a expressão pensativa.
Gabriel, sua escolha dos ingredientes reflete um carinho especial, mas, mesmo histórias lindas precisam de uma voz que ressoe no paladar. As palavras eram um sussurro metálico que ecoava em sua mente. Ele se perguntou se tinha sido ousado demais ao tentar incluir seus sentimentos. Seus olhos se desviaram, buscando algo em que se agarrar. Mas viu que o outro competidor, o que ele havia ajudado, estava agora em um canto, observando-o com admiração, um sorriso esperançoso em seu rosto. Esse gesto fez Gabriel se sentir um pouco mais leve, como se cada nervo exposto estivesse sendo curado pela esperança. Eu aprecio o seu toque pessoal, e isso realmente se destaca, continuou a juíza, quebrando o silêncio que o comprimiam. As palavras dela traziam um sopro de alívio, mas a dúvida ainda estava lá, dançando nas bordas de sua mente. Mas me diga, o que você acha que faltou? Você percebeu que o equilíbrio poderia ser mais explorado? Gabriel engoliu em seco, sentindo o peso da pergunta toda. Ele sabia que a carne estava perfeita, mas o purê não tinha o doce inesperado que a batata doce poderia oferecer. Um lampejo de clareza invadiu sua mente. Sim, o purê eu deveria ter experimentado um pouco mais até chegar a esse equilíbrio. Os juízes assentiram com a cabeça. Ele sentiu que cada um deles trazia consigo suas próprias histórias, suas próprias lembranças ligadas ao cozinhar. Ele percebeu que estava em uma sala cheia de pessoas que também entendiam essa conexão, que também lutavam com suas próprias incertezas. Nesse momento ele respirou fundo, aliviado por não estar mais sozinho, lutando contra seus medos na cozinha. Ao ver a juíza se preparar para cortar o próximo pedaço, o coração de Gabriel disparou novamente. Era mais do que crítica, era uma oportunidade de aprender, de crescer. Cada garfada não era uma sentença, mas uma oportunidade de conectar-se, de tomar parte da narrativa de outra pessoa. Ele lembrou das tardes com sua avó, de ensinar a família a cozinhar além da receita. Eu só queria que aprendêssemos juntos ao invés de apenas competir, ele disse, sua voz um pouco mais firme. Que a cozinha fosse um lar, não apenas um campo de batalha. Agora ele estava se arriscando, mostrando um pouco mais de sua alma. O sorriso da juíza se alargou. E o que você fará a partir daqui? Porque essa jornada está apenas começando. Era uma pergunta simples, mas que ressoava profundamente. Gabriel sentiu o peso de novas questões surgindo. Algo dentro dele se acendeu. Era o desejo de evoluir, de criar não apenas pratos, mas experiências que unissem ainda mais as pessoas. Com um brilho de determinação nos olhos, ele respondeu: vou ouvir mais, vou experimentar mais e, acima de tudo, vou cozinhar com o coração aberto. No fundo, ele sabia que o caminho à frente ainda era incerto. Mas isso também era parte do que tornava a jornada tão valiosa. Os juízes trocaram olhares, e uma tensão não nomeada flutuou novamente na sala. O que isso significava para Gabriel? O que seria do futuro que o aguardava na competição? Ele não podia deixar de sentir que estava prestes a descobrir algo muito maior do que ele mesmo já havia imaginado. Os juízes trocaram sussurros enquanto Gabriel olhava fixamente a cada movimento deles. Ele sentiu que esperava uma resposta que iria além da crítica e do aplauso. Uma resposta que poderia moldar não apenas seu presente, mas seu futuro. Gabriel, a juíza de cabelos grisalhos, finalmente disse, após uma pausa que parecia eterna. Seu prato é mais do que comida, ele conta uma história. Mas gostaria de ver mais do seu passado em qualquer próximo prato. Deixe que suas origens guiem você. Aquelas palavras foram como um raio de luz em meio à escuridão das suas inseguranças. Ele pensou em sua avó novamente, suas suaves influências nos temperos e ingredientes. Tropeçou em seus próprios pensamentos, e uma ideia começou a ganhar forma. Minhas raízes. Conhecer meu passado foi o que fez de mim o cozinheiro que sou hoje. Com esse pensamento, uma chama se acendeu dentro dele. Havia algo poderoso em conectar-se com suas raízes, e ele decidiu que não poderia deixar essa oportunidade escapar. Porque, acima de tudo, ele desejava que cada prato não fosse apenas uma refeição, mas uma celebração da vida da família, das histórias não contadas. A competição prosseguia, e a sala estava cheia de tensão novamente. Enquanto os outros concorrentes preparavam seus pratos, Gabriel observou com um olhar concentrado. Cada um tentava capturar sua própria essência, mas ele sabia que havia algo diferente em sua abordagem agora. Ele queria ir além do simples ato de cozinhar. Na verdade, vou transformar isso, pensou consigo mesmo. Quero criar um prato que seja um diário dos meus encontros, que narre cada sabor, cada idade e cada momento marcante. A ideia de fazer um prato que representasse sua trajetória pessoal, que falasse de amor, dor e superação, encheu Gabriel de emoção e determinação. Ele começou a escrever mentalmente sua nova receita. Pensou em como incluir a farinha de milho da infância,
o ingrediente que sempre trouxera um sorriso ao rosto de sua avó. E o que dizer das ervas do quintal que cresciam ao lado do cheiro do cafezinho? Ele bolava um plano. Afinal, o desafio não era apenas um teste de habilidade, mas um convite para resgatar memórias, conectar-se com o público e fazer com que eles experimentassem não apenas o sabor, mas um pedacinho de sua vida. Quando chegou a sua vez de preparar o próximo prato, Gabriel se sentiu como um artista diante de uma tela em branco. Ele começou a misturar, a cortar e a temperar com um fervor que não sentia há anos. A cozinha se encheu de aromas familiares que despertavam sorrisos e lembranças, como se sua avó estivesse ao seu lado, soprando delicadamente a luz sobre suas criações. À medida que trabalhava, ele viu rostos familiares entre os jurados, e cada expressão trazia um espelho de suas próprias esperanças e sonhos. A pressão, a competição, tudo parecia secundário em comparação ao que realmente importava. Fazer algo que aquecesse o coração. Ao unir os elementos, obteve não apenas um prato, mas uma narrativa completa. Ao provar o resultado, sentiu que essa nova mistura de sabores realmente começava a contar a sua história. Ele viu a juíza do começo experimentando, e um sorriso se formou no rosto dela. Mas quando ela finalmente falou, a expectativa reverberava. Agora, Gabriel, será que você também está pronto para enfrentar seu próximo desafio? As palavras dela ecoaram na sala cheia de olhares curiosos. Um novo desafio estava prestes a ser apresentado, uma reviravolta que Gabriel não esperava. E ele já sentia que a missão estava longe de terminar. O que viria a seguir? Quando a juíza fez a pergunta, um silêncio denso tomou conta da sala. Gabriel podia sentir o sangue bombear em suas têmporas. Um novo desafio? Isso era tudo que ele precisava. As palmas da mão começaram a suar e de repente, ele se viu em um turbilhão de emoções. Afinal, ele tinha acabado de colocar suas origens em um prato, e agora teria que fazer isso de novo. Com certeza, nenhuma pressão é maior do que a expectativa própria. Os outros concorrentes pareciam igualmente apreensivos. Olhares nervosos eram trocados, frequentemente acompanhados de sussurros de expectativa, o que tornava o ambiente ainda mais eletrizante. Então, a juíza continuou. No próximo desafio, vocês deverão criar um prato com um ingrediente surpresa que será revelado agora. Ela fez um gesto rápido e um assistente trouxe uma caixa com um laço vermelho. O coração de Gabriel disparou. Ele se perguntou qual seria o ingrediente capaz de mudar tudo novamente. Quando a juíza abriu a caixa, um aroma fortíssimo invadiu a sala. O ingrediente? Pimenta dedo de moça. O murmurinho se espalhou rapidamente. Algumas pessoas sorriam, outras pareciam apreensivas. Gabriel sentiu aquele gosto picante em sua boca. O calor da pimenta lembrava sua infância, quando ele e sua avó colhiam pimentas na horta, ensinando-lhe a respeitar o tempero. Uma lembrança doce, mas vibrante. Essa pimenta pode apimentar a vida ou queimá-la, pensou Gabriel. Ele sabia que deveria usar a pimenta com sabedoria, não apenas pela intensidade de seu sabor, mas pela sua carga emocional. Assim que o tempo foi dado, ele entrou em ação. Com a pimenta em mente, a mente de Gabriel borbulhou de ideias. Ele queria criar uma harmonia entre doçura e picância, assim como ele mesmo sentia emoções conflitantes, o amor e a nostalgia por sua avó, e o medo de não ser bom o suficiente. Ele começou a lembrar das festas de aniversário em família, onde as lembranças flutuavam no ar junto com o cheiro dos pratos feitos por sua avó. Era sempre uma explosão de sabores, e isso o inspirou. Com um sorriso determinado pensou, posso fazer um prato que una todas essas memórias. Gabriel decidiu fazer um risoto diferente, onde a pimenta seria o toque especial. Escolheu ingredientes que representavam cada fase da sua vida. O arroz, a base que trazia segurança, a manteiga para a suavidade, e um toque de mel para lembrar os dias mais doces. E claro, a dedo de moça que traria o calor vibrante e transformador que ele queria. Enquanto cozinhava, a cozinha se encheu de risos e cores. Gabriel via os outros concorrentes à sua volta e percebeu que um chefe não era apenas uma máquina de receitas, mas um contador de histórias. Ele se sentiu parte de algo maior, unindo passado e futuro, temperando sua jornada com o presente. Mas, no fundo, uma crescente ansiedade dominava seu ser. E se a combinação não fosse aprovada? E se a pimenta, que deveria adicionar calor, acabasse queimando sua mais nova esperança? No meio de sua criação, ele olhou para os jurados, cujos rostos estavam envoltos em expectativa. Ele estava prestes a se abrir completamente através da comida mais uma vez, no meio de sua história gritando em cada misturada. E isso era aterrorizante e linda ao mesmo tempo. Quando o tempo se esgotou, Gabriel se virou para o prato que apresentava. Havia muito mais do que apenas risoto diante dele.
Havia amor, havia dor, havia a essência de quem ele era. E quando ele se preparou para apresentar seu prato, uma única pergunta pairou no ar: conseguirei mais uma vez traduzir minha vida em algo que possa emocionar e satisfazer? A juíza sorriu ao experimentá-lo, mas o olhar em seus olhos trazia um mistério. O que mais ela tinha a dizer? E como isso moldaria o próximo movimento de Gabriel em direção a seus sonhos? O calor da competição estava a todo vapor, mas para Gabriel, tudo o que importava agora era o prato que havia preparado. Enquanto os juízes se aproximavam, seu coração disparava. Ele encorajou a si mesmo a respirar fundo, sabia que tinha colocado não apenas ingredientes naquele risoto, mas também parte de sua história. Quando a juíza de cabelos grisalhos levantou a colher e experimentou seu prato, o tempo parecia congelar. O sabor da pimenta dedo de moça combinado com a suavidade do mel, junto com a textura cremosinha do arroz, criava uma sinfonia deliciosa. A expressão dela era neutra, mas o brilho em seus olhos fez Gabriel sentir um misto de esperança e alívio. Gabriel, este prato é uma nova interpretação de quem você é, disse a juíza, embora seu tom fosse mais sério do que ele esperava. As palavras ecoaram em sua cabeça. O que ela queria dizer com nova interpretação? Seria isso bom ou ruim? Você trouxe a pimenta de forma muito interessante, mas no fundo, sinto que falta algo. O que você acha que poderia ser? A pergunta fez seu estômago revirar. Ele sabia que ela estava certa e tentou refletir. O que faltava? Nem tudo estava equilibrado. Gabriel engoliu em seco e, de repente, lembrou-se das risadas na cozinha de sua avó. Acho que precisava de algo mais. Um elemento que desafie, talvez. Um toque de acidez, quem sabe? Ele sorriu, percebendo que a insegurança estava se transformando em consciência. Aquilo que antes o paralisava agora o impulsionava. Isso mesmo. Ela disse com encorajamento, e aquela validação virou um eco positivo na sua mente. Ele estava mudando. Estava evoluindo. Você tem uma mente criativa, mas precisa deixar essa chama brilhar mais. Pense em seu próximo prato como uma chance de expandir isso. Ouvindo essas palavras, Gabriel sentiu que de alguma forma, tinha provado do seu próprio ponto forte. Embora ainda houvesse um longo caminho pela frente, aquele momento de conexão o encheu de confiança. Ele poderia continuar. Ele estava sendo desafiado, mas ao mesmo tempo estava preparando o terreno para florescer. Na sequência das apresentações, cada um dos concorrentes trouxe suas criações, enquanto Gabriel via a diversidade de histórias sendo contadas através da comida. Era lindo e inspirador. Um dos participantes fez um prato que lembrava sua terra natal, outro trouxe elementos de sua infância na praia. O apelo emocional estava ali, e Gabriel percebeu que queria continuar compartilhando a sua própria trajetória. Finalmente, ao término de mais uma rodada, os juízes deliberaram e, para sua surpresa, foi revelado que todos os concorrentes receberiam uma chance de criar uma última refeição, um prato que representasse o que aprenderam até aqui. O coração de Gabriel disparou com as possibilidades. Essa seria a sua oportunidade de contar a história completa. Ele começou a refletir sobre cada sentimento, cada lembrança, cada experiência. O que trazia à tona a essência de quem era. Com uma visão clara na mente, ele decidiu que aquilo que poderia ficar em sua memória como um verdadeiro legado culinário precisaria refletir o amor que sua avó sempre lhe transmitirá. Seria um prato que unisse suas origens àqueles dias ensolarados, cheios de aromas e sorrisos, e sua jornada de autodescoberta. No dia do grande desafio, ele mergulhou de cabeça. Usou ingredientes frescos do mercado, explorou novas combinações e, ao longo do processo, desenhou o prato que desejava ver ser servindo. Uma costela de boi ao molho agridoce de goiaba, acompanhada de um purê de batata doce suavemente apimentado. Queria que cada garfada proporcionasse uma explosão de sabor e emoção. Quando a hora se aproximou, ele sentiu uma calma que nunca tinha conhecido antes. Transformou a cozinha em um lar temporário, onde cada movimento contava a história que sempre quis escrever. Ao olhar para o prato final, via não apenas uma comida pronta, mas uma representação de todos os desafios que havia enfrentado. Quando chegou a hora, com um brilho no olhar e um sorriso que espelhava sua jornada, apresentou o prato aos juízes. Este prato representa minha trajetória, uma fusão do meu passado, minhas memórias e as experiências que me moldaram. Espero que ao prová-lo, você sinta um amor que reside em cada ingrediente, disse ele. As palavras saíram com genuinidade, e algo ali estava conectado, pronto para ser recebido. Os juízes experimentaram o prato, e a atmosfera estava cheia de expectativa. Sorrisos começaram a brotar, e após uma pausa, a juíza grisalha disse: o sabor foi tão intenso e ao mesmo tempo suave.
Muito bem, Gabriel, você ultrapassou seus limites e esse prato reflete que você realmente encontrou sua voz na cozinha. Aquelas palavras foram como um prêmio muito mais precioso do que a vitória. Ali em pé, Gabriel percebeu que não era mais apenas o garçom sonhador, mas um chefe que havia descoberto e abraçado seu propósito. Quando os aplausos começaram, e ele viu seu pai na plateia com um olhar de orgulho, estendeu as mãos e sentiu que finalmente tinha conquistado a liberdade que sempre buscou. Essa competição tinha se tornado mais do que um simples desafio culinário, havia se transformado em uma celebração da sua identidade. E mesmo que o futuro ainda fosse incerto, Gabriel sabia que tinha se encontrado. E isso, por si só, já era uma vitória extraordinária. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe seu like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e suas teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Mostre seu apoio. Essa é a sua chance de fazer parte dessa jornada.